Spirit não fala, ele não explica nada, não tenta convencer ninguém. E mesmo assim ele vive algo que muita gente passa a vida inteira falando sobre, sem nunca viver. Liberdade. E seria por isso que Spirit tem mais filosofia do que você. Spirit é um filme diferente, quase não tem diálogo, quase ninguém fala, não tem monólogo motivacional. E isso talvez incomode, porque você não recebe respostas prontas. O filme não te diz o que pensar, ele só te mostra e quem pensa é você. O existencialismo parte de uma ideia simples. Você nasce sem manual, sem um papel definido, você não nasce sendo algo, só nasce. E depois se escolhe. Spirit é isso. Ele não se pergunta quem deveria ser, ele simplesmente é. Spirit não corre porque alguém mandou, ele corre porque aquilo é quem ele é. Ele não precisa estar se justificando, não precisa explicar nada. Liberdade para Spirit não é escolha, é uma essência. E isso entra em choque direto com o mundo. Quando o Spirit é capturado, preso, amarrado, tira espaço dele, tira o movimento. Eles tentam quebrar ele, não só fisicamente, mas por dentro. E aqui está a parte mais pesada do filme. Eles conseguem controlar o corpo, mas não o espírito. O essencialismo bate nisso o tempo todo. Você não é definido pelo que fazem com você, mas pelo que você aceita ser. E sofre, apanha, cai, mas ele não se dobra, ele não aceita a identidade de quem quer impor. E agora olha só para você, quantas vezes você se dobrou, não por força, mas por conveniência, para ser aceito, para não se decepcionar, para não ficar sozinho. Você não foi preso, cara. Você concordou. Ninguém começa traindo grandes valores. Começa pequeno. Você aceita um silêncio que te machuca. Aceita uma piada que te diminui. Aceita um depois negativo. Tudo para não incomodar. Tudo para ser aceito. E aos poucos você se acostuma a não ser você. Spirit é capturado, mas ele não negocia seus valores. Ele não pensa que se ele ceder um pouco, fica mais fácil. Porque ele sabe, quando você começa a ceder, você não para. Spirit não vive para ser aceito, ele vive para ser fiel. Fiel a quem realmente ele é. Muita gente troca isso. Troca liberdade por conforto, troca identidade por aprovação. E chama isso de maturidade. Taine dizia, o homem sofre mais na imaginação do que na realidade. Você imagina rejeição, um pouco de solidão, um pouco de julgamento, por talvez não aceitar uma opinião diferente, algo diferente dos seus valores. E por medo do que imagina, abandona o que sente. Você aceita o trabalho que te esvazia, não porque precisa, mas porque parece ser seguro. Você fica em relações mornas, que é melhor do que ficar sozinho. Você abandona ideias porque ninguém levou a sério. Você não foi forçado, você escolheu. Nietzsche falava sobre o maior erro humano, se tornar pequeno para ser aceito. Não é o mundo que te diminui, é você. Você se ajusta, se cala e chama isso de maturidade. Bom, liberdade não é fazer o que dá vontade. Isso se chama impulso. Liberdade é não viver traindo seus valores. Spirit poderia se render, poderia facilitar, mas isso custaria quem ele é. Temos Sócrates, um exemplo real. Sócrates teve uma escolha, pegar seus valores ou morrer. E adivinha, ele escolheu morrer. Porque para ele, uma vida sem verdade, sem seus valores, não vale a pena ser vivida. E é pior do que a morte. E você? Você não morre por seus valores. Você vende. Vende por conforto, aceitação. Depois fica se perguntando, o porquê eu me sinto tão vazio? Spirit é livre por dentro, mesmo quando o corpo está preso. Você é preso por dentro, mesmo quando o corpo está solto. Liberdade não é geográfica, é interna. Spirit não fala, mas ele ensina. Ele ensina que viver sem seus próprios valores vai te custar coisas, como amizades, emprego, aceitação e outras coisas. Mas viver sem eles vai te custar você. Por isso que um cavalo fictício tem mais filosofia do que você. Ele vive, enquanto você só fica explicando.